Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Tiago Teixeira. Nós estamos falando sobre a questão do existencialismo na perspectiva do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Tiago, você falou no final do primeiro bloco sobre a condição humana. E eu lhe perguntei, então, onde é que fica Deus, não é, a partir dessa perspectiva. Como aborda Sartre esta questão? Ele primeiro estabelece um método, como eu vou dizer isso, né? Assim, Sartre, propriamente dito, ele não aborda a questão de Deus, ou ele não se propõe isso diretamente, pelo menos nas obras como Ser o Nada, Existencialismo e Humanismo, como um problema filosófico direto, né? Mas ele aborda a questão da liberdade, que, de algum modo, se encontra com o problema de Deus. Então, Sartre ele desenvolve um argumento que ele chama de visão técnica de mundo. O que significa isso? Quando nós adotamos ou nós pensamos que o homem é criado, nós temos que pensar em todo o aparato conceitual do que é uma criação. Né? De tudo que nos é dado, Sim, com essa ideia. Como quem criou essa mesa, por exemplo, pensou na utilidade, na finalidade e quais as cores, enfim, já detinha no intelecto tudo aquilo que pertencia às qualidades dessa mesa, ou enfim, do copo. E o Sartre ele vai dizer isso: se o homem foi criado, logo aquele que o criou detém no seu intelecto, ou deteve no seu intelecto, todas as qualidades e destinos e, enfim, e finalidades. Isso seria um problema dentro de uma perspectiva de condição humana quanto liberdade. Por quê? Porque para o Sartre, a liberdade, como eu disse há pouco, não é um atributo cedido ao homem, é a própria condição de existir. E ele vai dizer isso de modo claro: a nossa estrutura a nossa estrutura de condição é o nada, né? A abertura total, a construção da essência, né? A construção de sentido de si mesmo, que acontece também nesse fluxo horizontal, nesse trânsito. Então, ele não atribui ou não se fixa no problema de Deus, porque ele já parte do pressuposto de que a liberdade é a condição humana. Né? Então, é nesse sentido. Ele faz apenas bom, entenda bem o que estou chamando de apenas, ele faz um diagnóstico, ou ele chega a tecer orientações, considerações sobre os modos de ser do humano? A obra que eu mencionei há pouco, o Ser o Nada, o título total da obra é O Ser e o Nada, é Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Então, ontologia é, por si, a descrição dos modos de ser. Então, Sartre faz ele tipifica os modos de ser das existências, ou dos existentes. Então, ele parte do ser em si, vai dizer que o ser em si ele se adequa ou ele corresponde aos seres que estão aí no mundo, e o para si, que é o ser da realidade humana que busca, no sentido de que o homem ele busca o sentido fora, né? De que ele não tem nada pré-fixado na própria existência, ele busca o sentido nesse caminho. E para o outro, e dentro de uma perspectiva restrita ao homem, a gente pode falar de dois conceitos importantes, que é uma vida do para si que se entende ou que escolhe a liberdade como valor e se funda ou se firma dentro dessas escolhas radicais e responsáveis, ou a atitude de má-fé, né? Que para o Sartre é a mentira que nós contamos a nós mesmos, né? Então, toda vez que nós aderimos um estatuto de existência que nos define de modo total ou que nos dê respostas prontas, nós estamos nos esquivando da liberdade. Então, a gente pode chamar isso de inautenticidade, né? Embora seja um pouco complicado, porque para o Sartre escolher não escolher já é uma escolha, ou seja, quando eu assumo a minha existência como uma existência resignada, isso também faz parte de uma condição de liberdade. Então, a gente pode, grosso modo, dizer que a existência, que o problema da má-fé, ela não é um problema ontológico, que é o que eu trabalho na minha dissertação.
Porque a má-fé, ela, dentro de um nicho ontológico dos modos de ser do homem, sendo que o homem é a liberdade, ela é reconhecível, ela pode ser reconhecida como algo aceitável. Quando a má-fé passa a ser um problema dentro de um discurso moral, né? Por quê? Porque ela é o momento em que o homem se abstém de escolher, e escolher radicalmente, né? Ou de construir sentido, porque para ele, dentro dessa discussão da má-fé, os sentidos já estão prontos e dados, né? Ele só tem que ir lá e buscar e atribuir isso à realidade, né? Sim. A questão da existência autêntica e da existência inautêntica, pelo que você disse, está relacionado, então, às escolhas que o ser humano faz? Sim, embora sejam termos difíceis de utilizar em Sartre, porque não são termos que ele utiliza com frequência no texto. Inautenticidade, por exemplo, é um termo heideggeriano, né? Mas a estrutura de pensamento, pensando aqui que o Heidegger é uma das principais influências do Sartre, é a mesma, ou bem parecida, né? E sim, a autenticidade e inautenticidade tem a ver com a construção que o homem faz de si mesmo, como essa imagem ou essa essência humana que é construída, ela vai se moldando, né? Profundamente ligados. Falando de frases conhecidas de Sartre, né, uma delas é: o existencialismo é um humanismo. Qual é o alcance dessa afirmação sartriana? Eu vejo uma virada radical em relação ao que se compreendia como humanismo, né? Porque até determinado momento epistemológico e cultural, o humanismo estava vinculado diretamente a essa dignidade humana colocada como um valor absoluto, né? E aí ainda hoje há inúmeros grupos que consideram, defendem assim. Exato, né? Assim, mas o Sartre ele refuta essas considerações pensando, e ele é bem radical no que ele fala. Assim. O Sartre ele dispõe de uma radicalidade interessante, né? Ele chama o homem de consciência infeliz. O que isso quer dizer? Que nós não detemos essa dignidade como um valor que nos antecede, né? Ou que nós alcancemos. Consciência infeliz no sentido de que o processo da constituição de nós mesmos, ele é uma constante, ele nunca se dá. Então, fechar um homem numa totalização, ou num processo de totalização, é dizer que ele não é mais liberdade, porque a liberdade ela é o processo de abertura, né? De fluxo. Como não tomar isso para escravizar o ser humano, para destruí-lo, para fazer dele aquilo que eu bem entendo, do outro? Como não pegar o outro? Como não tomar essa dignidade, reconhecer essa dignidade? É uma provocação, sim, enfim, dura que eu estou fazendo. Uhum. Bom, primeira coisa... Como é que se sustenta, então, eticamente, uma afirmação como essa? Eu parto do pressuposto seguinte, ou nós podemos partir do seguinte pressuposto. Quando o homem, ou quando nós esperamos que o homem assuma uma atitude de má-fé e que ele deixe de escolher de modo radical, livre e autêntico, né, eu posso fazer dele ou deles, se for um grupo, aquilo que eu quiser. Partindo do pressuposto que eu me reconheço, ou reconheço essa subjetividade e essa liberdade das minhas ações. Então, se eu me deparo com um grupo que não faz escolhas autênticas, ou que não assume essa liberdade da condição, eu posso fazer daquele grupo aquilo que eu quiser. Então, é um problema moral também. Né? É legítimo? Dentro de uma ótica moral, não. Não é legítimo, né? Mas, se nós partirmos de outra ótica, que a existência ela é constituída a partir das escolhas, a gente tem uma legitimidade aqui. Perigosa, mas tem. Sim. Penso em todo o contexto que você já teceu aqui, né, o contexto de pós-guerra, embora ele tenha avançado no seu pensamento ao longo de toda a segunda metade do século passado, né? E o sentido da provocação era até que ponto se o existencialismo poderia
ser utilizado por quem tem interesse em justificar ações violentas, ações de desrespeito à, digamos, dignidade da pessoa humana, que você deu aqui, trouxe outro sentido. Sim, e acho difícil esse argumento ser sustentado, porque ainda no Ser e o Nada e no existencialismo e humanismo, o Sartre ele diz claramente que o homem é responsável por si mesmo e pelos outros. Então, o que a gente pode chamar de responsável ou de responsabilidade aqui? É a concepção de que os nossos atos eles resvalam no outro. E aquilo que eu faço, embora parta do indivíduo, da minha subjetividade, ela tem um alcance. Que alcance é esse? O outro, ou os outros, ou o lugar que nós vivemos ou convivemos. Então, o Sartre diz claramente também isso, né? Aquilo que eu faço de mim configura uma imagem humana. E eu me responsabilizo por isso. Então, quando eu assumo um modo de vida ou um modo de ser, eu estou mostrando para todo mundo, né, e isso implica numa responsabilidade, que a melhor forma de ser homem é escolhendo. E construindo essa escolha partindo ou se firmando na liberdade. Sim. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.